Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Saúde em Foco. Eu sou Rosalba Moreira, jornalista da UERN TV, e estarei com vocês comandando esse programa a partir de hoje. Esse que é um projeto da UERN TV, um dos projetos da UERN TV para este ano de 2022, dentre outros projetos que nós estamos preparando para você. No programa Saúde em Foco, a gente vai trazer sempre algum tema de bastante relevância relacionado à saúde, e você de casa pode participar e mandar as suas perguntas para o profissional aqui no programa responder. No programa de hoje, o programa de estreia, nós vamos falar sobre um assunto que está bastante em alta nos últimos dias, que é o retinoblastoma, um tipo de câncer que acomete os olhos. Acredito que você em casa já escutou falar, né, recentemente sobre esse assunto, porque esse assunto está muito em alta devido a um vídeo que o apresentador Thiago Leifert divulgou recentemente. Ele e a esposa dele divulgaram na internet, falando sobre a filhinha Lu, a filha do casal, que foi diagnosticada com essa doença. E daí para cá, muito tem se falado sobre o retinoblastoma, e é por isso que hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui no nosso programa de estreia do Saúde em Foco. Inicialmente, eu vou pedir para rodar para vocês agora o VT do Thiago Leifert e da esposa dele, falando um pouquinho sobre como foi fazer o diagnóstico da filhinha deles. Roda aí. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma. É muito difícil descobrir esse câncer, e é por isso que a gente está gravando esse vídeo para vocês. Normalmente ele é um câncer que acontece em crianças muito pequenas, antes dos 2 ou 3 anos de vida, quando a criança ainda não fala, está muito pequenininha, então ela não consegue expressar que ela não está enxergando mais, e os pais também não percebem. A gente teve muita sorte de descobrir, porque a Lua sempre, aparentemente, enxergou tudo. Enxergava um fiozinho de cabelo, uma sujeirinha no chão. E a gente nunca imaginou que algo tivesse impedindo a visão dela. Só que aí o Thiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua. Era como se o olho... Como é que fazia, Tito? Um movimento irregular. Um movimento irregular. Ela olhava meio de lado também, às vezes. E ele me dizia, Dai, tem alguma coisa de errado no olhinho da Lua. Eu dizia, para de ser chato, não tem nada, tá ótimo. E ele insistia, Dai, tem uma luz branca estranha no olhinho da Lua. E até que um dia eu percebi um reflexo branco como se fosse um olho de gato. E aí que a gente levou ela ao oftalmologista e recebemos esse diagnóstico. Depois de ver o vídeo, agora nós vamos iniciar a nossa conversa com o nosso convidado. Está aqui comigo hoje o Dr. José Edivan. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição para contribuir com a sociedade e principalmente com a nossa casa, que é a UERN. O doutor José Edivan, ele é doutor em Ciências da Saúde pela UFRN, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e é também professor da FACS, a Faculdade de Ciências da Saúde da UERN. Doutor, eu começo perguntando... qual a incidência dessa doença? O retinoblastoma, ele é realmente uma doença muito rara, ou a gente aqui não tinha tanto conhecimento até ser divulgado esse vídeo? Qual é a incidência dessa doença em Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil? Na realidade, é um tumor intraocular primário, ou seja, ele se origina mesmo nas células da retina, e é muito raro. Apesar de ser muito raro, é o tumor mais comum, o tumor maligno mais comum intraocular. No Brasil acontecem cerca de 400 casos por ano, então é uma patologia realmente rara. E no mundo geralmente são 6.000 casos por ano. Doutor, o senhor acredita que as pessoas falta conhecimento sobre essa doença, e com a divulgação desse vídeo você acredita que foi importante para que as pessoas tomem conhecimento? Com certeza. Principalmente porque não existe só o retinoblastoma, que pode causar algum problema de saúde ocular nas crianças. Existem outras patologias, né? Só um vídeo desse que tem uma repercussão com alguém famosa que pode chamar a atenção das autoridades, da própria mídia, para que essas patologias sejam divulgadas. Doutor, fala pra gente quais são os sintomas que a pessoa em casa que tem uma criança, ela pode observar e de repente ligar ali o sinal de alerta
para essa doença ou para outras, mas especificamente do retinoblastoma, quais são os sintomas que se pode perceber? Ok. Então, o retinoblastoma, como eu falei inicialmente, é um tumor que cresce na retina, né? Então, dependendo da localização dele na retina, ele pode crescer e ele pode se estabelecer na região que a gente chama de pupila, né? Então, se você vê uma criança com reflexo do olho diferente, principalmente branco ou amarelado, você deve suspeitar que tem algum problema que, por exemplo, possa ser um retinoblastoma. Além disso, em alguns casos você pode, o quadro pode abrir, né, o que a gente chama de leucocoria, que seria pupila branca, né? Então a gente veria um reflexo diferenciado de um olho para outro. E também o quadro clínico pode abrir com estrabismo, desviozinho no olho, né? O próprio olho inflamado também pode chamar a atenção, né, de que isso possa, de repente, ser um retinoblastoma. É considerado um câncer grave? Como é o tratamento dele? É dificultoso? Como é? Olha, é um câncer maligno, né, uma neoplasia maligna, e como qualquer outra neoplasia maligna, existe um potencial de gravidade. Por quê? Porque esse tumor ele pode atingir a corrente sanguínea e levar metástase para outros órgãos, e ele pode invadir o nervo óptico pela retina mesmo e chegar no sistema nervoso central, né? Disseminando as células do tumor para o cérebro, por exemplo. Então, o diagnóstico precoce é fundamental, né? Primeiro, para salvar a vida da criança, dependendo do estágio do tumor, salvar o globo ocular, né? E se o tratamento for feito realmente muito precocemente, até salvar a visão daquele globo ocular. Quer dizer que uma das sequelas da doença pode até ser a cegueira, com certeza, outras sequelas. Com certeza. Então você pode, por exemplo, curar um retinoblastoma, mas o próprio tratamento associado à localização do tumor vai levar com que aquele olho não venha mais enxergar. Mas você conserva o globo ocular no local. Em alguns casos, você precisa até retirar o globo ocular para evitar com que esse tumor venha se disseminar pelo corpo. Então vai depender do estágio da doença para que você determine qual o melhor tratamento. Sempre, em primeiro lugar, preservando a vida. Sim. Doutor, por que essa doença acontece? Ela é por questão hereditária? O próprio indivíduo desenvolve essa doença? Boa pergunta. Existem casos que, se você for investigar, você não vai encontrar, a gente chama de casos isolados, você não vai encontrar uma causa específica, mas é um tumor de origem genética, né? Então, se ele é um tumor de origem genética, então, na maioria das vezes, você vai encontrar uma história familiar, né, que venha estar associado com esse tumor. Portanto, se a pessoa já tem mais histórico familiar de retinoblastoma ou de outros problemas de visão... De retinoblastoma, isso. Certo. O retinoblastoma, ele é identificado pelo teste do olhinho ou não? Sim. Ele é identificado pelo teste do olhinho. O teste do olhinho é um exame simples e muito importante, porque para a gente entender. Então, como é o teste do olhinho? Eu vou utilizar um aparelho chamado oftalmoscópio. Então, eu vou olhar pelo orifício desse oftalmoscópio e, ao mesmo tempo que eu olho para o olho da criança, eu emito uma luz, tá? Então, quando essa luz chega na retina, ela toca na retina e reflete de volta para o olho do observador, no caso do médico, e aí a gente vê o reflexo normal da retina. Então, isso significa que todos os meios ópticos do olho estão transparentes, como córnea, cristalino, vítreo e a própria retina, né? Então, se você tem uma tumoração nesse caminho, você não vai ver de volta o reflexo normal vermelho alaranjado. Você vai ver um reflexo esbranquiçado, amarelo esbranquiçado. Então, você já suspeita no teste do olhinho, tá? É óbvio que o mais interessante seria realizar o teste do olhinho associado ao exame da retina, como, por exemplo, dilatar a pupila do bebê e examinar mais profundamente essa retina, com um exame chamado de mapeamento de retina. Porque, às vezes, Rosalba, esse tumor pode estar localizado numa região em que o teste do olhinho não possa ter acesso.
né? O teste do olhinho você joga uma luz, em alguns serviços você usa sem dilatar a pupila e outros serviços faz o teste do olhinho dilatando a pupila. Então, a gente já tem como rotina na prática diária da oftalmologia, sempre que uma criança vai nos procurar para fazer um exame teste de olhinho, a gente já associa a dilatação da pupila e faz o mapeamento de retina, porque a gente consegue ver um território maior de tecido retiniano para ter a certeza de que aquele olhinho tá normal. Doutor, me diz uma coisa, qual a faixa etária que essa doença, esse tipo de câncer costuma cometer mais entre crianças? Qual é a faixa etária? De 0 a 5 anos. A criança já pode nascer com tumor, mas o mais comum, apesar de a gente já ter reforçado que é uma doença rara, mais comumente o diagnóstico é feito até os 18 meses, 1 ano e 6 meses, mas até de 0 a 5 anos. Mas os pais de crianças com essa idade costumam levar os filhos no seu consultório, por exemplo? Aparece muita criança nessa faixa etária ou você acredita que ainda falta mais conscientização dos pais de levar a criança ao oftalmo? Aparece, mas esses últimos 15 dias, a quantidade de criança que a gente tem atendido cresceu bastante. Cresceu bastante Justamente por conta disso. Por conta disso daí. Então, assim, a gente precisa valorizar mais a nossa prevenção, né? Não digo classe médica, mas a gente precisa ter apoio da mídia, a gente precisa ter apoio das instituições públicas para que a gente possa divulgar essas doenças. Daí a importância também dos pais se conscientizarem, porque muitos pensam que levo para o pediatra, está tudo certo, mas também tem essa necessidade de levar um oftalmo também, não é? Com certeza, e a colocação do pediatra é muito importante, porque o pediatra é apto a fazer o teste do olhinho. Então a criança, quando nasce na maternidade, ela pode ser submetida ao teste de olhinho pelo próprio pediatra e por profissional da saúde que seja treinado, né? Então, o ideal é que essa criança faça o teste de olhinho ao nascimento, depois, pelo menos 3 vezes ao ano, durante os 3 primeiros anos, né? E de 3 aos 5 anos, que ela possa fazer um exame oftalmológico por ano, né? Seria interessante uma avaliação oftalmológica. Né? Alguém me perguntou, doutor, qual a idade de um indivíduo fazer um exame oftalmológico? Assim que nasce, né? Então existem estratégias e técnicas que a gente utiliza, que a gente consegue examinar um recém-nascido, uma criança de 1 ano, de 2, de 3, de 5, de 10. Então existem exames funcionais que a gente consegue utilizar nessas idades, nessas faixas etárias que eu falei. Nós estamos conversando com o médico oftalmologista, Dr. José Edivan. Hoje nós estamos falando sobre o retinoblastoma. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não sai daí. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu estou pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. A nova temporada do Entrevista está chegando e dessa vez falaremos sobre arte. No centenário da Semana de Arte Moderna, faremos uma exibição especial dos 5 primeiros episódios inéditos. É a Maratona Entrevista Artes 22, com a apresentação da curadora Sandra Benites. Um olhar sobre as influências e o futuro cenário das artes no Brasil. Maratona de pré-estreia em entrevista, dia 12, 8 da noite, no Futura. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Faixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura.
Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Hoje nós estamos falando sobre o retinoblastoma, um tipo de câncer que acomete os olhos. E estamos recebendo aqui o Dr. José Edivan, oftalmologista, tirando as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutor, recomeçando aqui a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto que a UERN está desenvolvendo agora, que vai oferecer o teste do olhinho, né, o teste do olhinho que o senhor falou no bloco passado, que é tão importante para identificar doenças nas crianças, né, doenças oculares. Então, fala como é que está sendo essa preparação desse projeto para oferecer o teste do olhinho gratuitamente, né, para a população. A gente já tinha um projeto em desenvolvimento, já faz uns 8 meses isso, e aí a gente estava tentando equipar, comprar os equipamentos, montar a sala no ambulatório da Fax, ver toda a logística, enfim, e a gente está tentando concluir essa parte de equipamentos e materiais agora, nesse mês. E por coincidência surge esse negócio do Thiago Leifert, né? E aí o projeto é fazer o atendimento ao teste do olho gratuitamente à população de Mossoró e as cidades circunvizinhas, né? E não só o teste do olhinho, aquilo que eu falei para vocês, a gente vai realizar o mapeamento da retina da criança. A gente vai fazer o teste do olhinho, a gente vai treinar os alunos a fazerem teste do olhinho, os residentes da universidade a fazerem o teste do olhinho, né? E em seguida, após o teste de olhinho, a gente dilata a pupila do bebê e já faz exame de fundo de olho para ver se além do eixo central que o aparelho vê, né, o oftalmoscópio, a gente vê também o detalhe da periferia da retina dessas crianças. Esse atendimento vai funcionar por meio de agendamento? Como é que os interessados devem proceder? Tão logo a gente apronte a parte de equipamentos e sala, a gente vai fazer a divulgação, né? Eu sou coordenador de uma liga, que é a Liga de Morfofisiologia da Visão, que também está envolvida nesse projeto. Inclusive nós temos um projeto de extensão, que o nome é Olhar Infantil, que ele vai estar inserido dentro desse ambulatório, né, do teste do olhinho, né? E aí, em breve, a gente deverá estar divulgando como é que vai ser o agendamento, os dias que a gente vai fazer esse exame. Eu acho que no máximo 30 dias isso já deve estar sendo divulgado. Maravilha, gente, olha aí. Vocês fiquem atentos que em breve vão ser divulgadas mais informações sobre esse projeto, né, essa oferta do teste de olhinho gratuitamente para a população. Então fiquem atentos para saber mais informações em breve. Agora nós vamos para o nosso quadro Quero Saber, que é com perguntas da população querendo tirar dúvidas sobre esse assunto do retinoblastoma. Então vamos à primeira pergunta. Doutor, o Tiago da Silva, do bairro Santo Antônio, quer saber como ficar atento ou identificar problemas de vista nos meus filhos? Bom dia, Tiago. Obrigado pela pergunta, amigo. Como eu falei há pouco, primeiro observar, né, se há alguma alteração do reflexo da pupila. Segundo, a presença ou não de desvio no olho e outros sinais que você pode observar, como olho vermelho, olho inflamado. Não é que isso possa ser retinoblastoma, pode ser outro problema de saúde. Mas como a gente está falando especificamente de retinoblastoma, apesar de ser uma doença rara, a gente tem que ficar atento. Hoje em dia, o uso excessivo de telas, principalmente aparelhos portáteis como celular, tablet, tem levado uma incidência muito alta de miopia. As crianças têm utilizado muito esses equipamentos, a gente tem visto, já foi provado cientificamente, que o uso excessivo de telas induz a maior incidência e prevalência da miopia, né? E também essas crianças precisam ser avaliadas precocemente, tá? Então, na idade pré-escolar, se a gente não fez uma avaliação oftalmológica, procurar um serviço oftalmológico para poder fazer essa avaliação. Eu também dou suporte à Prefeitura Municipal, eu atendo pelo SUS no Plano do Bom Jardim, né, o famoso Plano do Bom Jardim, e também o paciente tem acesso a essa consulta via postos de saúde que referendam
que referenciam, desculpa, para o PAN. E a gente pode também avaliar essas crianças nessa idade pré-escolar, que estão entrando na escola e precisa de uma avaliação oftalmológica. Muito bem. A Fernanda Moraes, do bairro Abolição 3, pergunta: esse câncer, no caso o retinoblastoma, só aparece em crianças? Exato, Fernanda, né? Isso, Fernanda. Isso, Fernanda, é um câncer infantil mesmo, ele se desenvolve na infância, tá? Então, uma criança que não faz o diagnóstico e ela não vai chegar à vida adulta. Por quê? Porque esse câncer ele vai se disseminar e vai levar, infelizmente, à morte dessa criança antes dela chegar na adolescência ou na vida adulta. Então, é um câncer que se origina realmente na infância mesmo. Muito bem. A Antônia Wigna, do Santo Antônio, pergunta: qual a porcentagem de cura desse câncer nas pessoas que são afetadas? Boa pergunta, Wigna. Depende do estágio do diagnóstico. Como eu falei e vou repetir. Então, se você faz um diagnóstico precoce, você vai estadiar esse tumor. Se não tem metástase, você vai fazer o quê? Você vai tentar curar ele intraocularmente, lá dentro do olhinho. Existem algumas modalidades de tratamento. Então, hoje o tratamento está tão avançado que você preserva o globo ocular e provavelmente ainda vai preservar a visão daquele olho acometido, né? Então, sempre visando em preservar a vida da criança, né? Esse é o objetivo primordial. Muito bem, doutor. Temos mais uma pergunta. A Sayonara Lima, do Alto de São Manuel. Ela quer saber: o diagnóstico pode ser feito e tratado em Mossoró? Muito boa pergunta. O diagnóstico ele pode ser feito em Mossoró, sim. Tá? Mas o tratamento, aqui em Mossoró não temos suportes para fazer o tratamento, eu estou falando via SUS, né? Na rede privada, talvez um ou outro especialista que possa fazer esse tratamento. Agora, via SUS, nós não temos assistência especializada para tratar um retinoblastoma. Então, qual é a conduta? Se a gente diagnostica um retinoblastoma no Sistema Único de Saúde, a gente vai encaminhar para o Hospital Universitário Onofre Lopes, lá em Natal. E lá eles vão fazer o estadiamento do tumor. E se eles conseguirem um tratamento local, que não precisar fazer nenhum tratamento de suporte como quimioterapia ou radioterapia, eles fazem o tratamento no próprio Hospital Universitário Onofre Lopes. E aí, se precisar de um tratamento complementar como a quimioterapia, aí a criança vai ser encaminhada para o Hospital do Câncer lá em Natal, né? Doutor, me fala, recentemente ou meses aqui atrás, foi diagnosticado algum desse caso? Porque o senhor me falou que a procura de pais com crianças nos consultórios médicos oftalmológicos aumentou. Mas houve algum diagnóstico desse tipo de doença ou não? Não, pelo menos nas crianças que eu avaliei, não. E pelo que eu tenho conhecimento com os colegas da região, também não. É uma doença realmente rara mesmo. Eu vi isso uma vez na minha vida. Eu tenho alguns anos de profissão, eu só vi um caso desse. Então, realmente Mas esse caso que o senhor viu foi em Mossoró? Não foi em Mossoró, quando eu era residente de oftalmologia ainda, lá em Natal. Entendi. Abrindo um pouco agora o nosso assunto, quais são as outras doenças que o senhor costuma verificar nos seus pacientes, principalmente as crianças, no caso? Pensando no lado do diagnóstico diferencial, por exemplo, do retinoblastoma, o que é que a gente poderia também encontrar além dele, né? Ou associado, que também é mais raro ainda. Existem algumas doenças congênitas transmitidas da mãe para o bebê ainda na gravidez, que podem levar a muitas alterações graves no globo ocular, né? Alguns micro-organismos eles conseguem atravessar a barreira, né, placentária, sair da corrente sanguínea da mãe e chegar a afetar o feto. Por exemplo, o vírus da rubéola. É por isso que existe uma preocupação muito grande que as mulheres precisam ser vacinadas, né, contra a rubéola, para que não adquira essa doença na gravidez, porque o vírus vai atravessar a barreira e vai poder causar alterações no globo ocular. Ele pode levar a doenças na retina, doenças no nervo óptico e principalmente catarata congênita. Então a criança pode nascer catarata
e precisa ser operado logo para que não tenha déficit visual, né, no futuro, né? E além da rubéola, nós temos aqui no nosso meio uma incidência muito alta de toxoplasmose ocular, né? E existe a toxoplasmose congênita. Então, o nosso meio talvez seja o que mais prevalece, né? E a gente tem que realmente estar atento para diagnosticar e tratar, né? Porque a toxo, você tem que fazer um tratamento com um antibiótico e em criança é um tempo bem prolongado de tratamento. E outras causas, nós tivemos uma epidemia muito grande de Zika, você lembra disso? Sim. E a Zika, o vírus da Zika tem um neurotropismo positivo. O que é isso? Ele se atrai muito ao tecido nervoso. E a nossa retina é nada mais, nada menos que um prolongamento do sistema nervoso central. Então, o vírus da Zika, ele afeta, né, o sistema nervoso central das crianças e também o sistema visual, levando até mesmo cegueira em algumas crianças, né? Uhum. Doutor, uma doença que está, infelizmente, aí em nossos dias é a Covid. Foi percebido algum problema de visão em mães que tiveram Covid, alguma coisa relacionada para o feto, ou até agora não foi visto nada desse tipo? Na realidade, a ciência ainda sabe muito pouco sobre a Covid, apesar da evolução que a gente tem, por exemplo, em confeccionar a vacina em um curto período de tempo. A vacina demora muitos anos, teste, reteste, etc., fases pré-clínica, clínica. Então, com o avanço da tecnologia para a confecção dessas vacinas atuais, a medicina vai evoluir bastante agora, né? Então, existem relatos de casos isolados de alterações oftalmológicas pós-Covid, né? Em criança, bem menos, mais em adulto, né? Então, o indivíduo não tem nenhum problema de saúde ocular, de repente ele é acometido pela Covid e algum tempo depois ele faz um quadro oftalmológico. Pode acontecer, tá? Principalmente sangramento na retina, isso pode acontecer pelo Covid. Mas, assim, são coisas ainda novas que a gente precisa estudar bastante para realmente fazer uma associação forte entre a causa e a consequência. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa Saúde em Foco. Gostaria de agradecer, doutor, pela presença e por tantos ensinamentos aqui. Muito obrigada. Eu agradeço. Tendo outra oportunidade, a gente pode conversar sobre outro assunto oftalmológico, estou à disposição, né? A minha casa é aqui mesmo, a UERN, e eu quero contribuir o máximo que eu puder com a instituição. Maravilha, nós agradecemos mais uma vez e obrigada também a você que nos acompanhou nesse programa de estreia do Saúde em Foco, e já deixo o convite para você conferir o nosso próximo programa, que traremos mais um tema muito importante para você, tá certo? Então fique ligadinho nas nossas redes sociais. A UERN-TV está no facebook.com/UERN-TV, no youtube.com/UERN-TV e estamos também no Instagram, @UERN-TV. Então siga nossas redes sociais e fique por dentro de toda a nossa programação. E claro, no canal também 23.1 da TCM. Então mais uma vez, obrigada por sua audiência e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.